Votação direta para presidente. Em 84, após 20 anos de ditadura militar e cerceamento de direitos políticos, o movimento das diretas já tomou conta das ruas do país. Dar aos eleitores o poder de escolher novamente quem governaria o Brasil era o caminho para a restituição democrática. Apesar do alcance dessa mobilização, o mineiro Tancredo Neves acabou sendo eleito presidente ainda por um colégio eleitoral em 85. Internado em estado grave na véspera da posse, Tancredo não chegou a assumir o cargo, que passou para as mãos do vice José Sarney. Assim começava a nova república, que teria como marco fundamental a promulgação da Constituição Cidadã de 1988. Como nós vínhamos de um período obscurantista, de um período de supressão de liberdades, havia um anseio muito grande por parte da sociedade como um todo, né, de fazer valer os seus direitos. E é por isso que a nossa Constituição acabou se tornando uma Constituição, uma das maiores do mundo, né, a chamada Constituição Analítica. Então nós temos aí vários direitos consignados na Constituição expressamente. Por quê? Porque todos os segmentos sociais acorreram ao Congresso, ao Parlamento, para tentar fazer valer as suas aspirações normativas, né? Movimentos dos trabalhadores, aqueles preocupados também com reforma agrária. A Constituição mais democrática da história brasileira foi resultado de ampla participação da sociedade. A população, impedida por mais de 2 décadas de se expressar livremente, esteve presente na construção do texto. A exemplo do que ocorreu na esfera nacional, no ano seguinte foi a vez de Minas criar a sua Constituição estadual, processo também marcado por ampla participação. A Constituição Mineira foi a primeira, né, dos estados da federação. E foi em 89, né? Então foi um momento marcado exatamente por isso, por essa efervescência política, pela abertura do parlamento à sociedade, propostas chegavam, né, por parte, né, do conjunto de cidadãos, e isso é que enriquece, né, um regime que seja genuinamente democrático, né? Colocamos um artigo aqui na Constituição, quem deveria financiar a nossa organização era o próprio Estado. Que a gente era eleito da mesma forma que tinha eleição para governador, vereadores, deputados. Também, para nós, em cada uma das nossas categorias, éramos eleitos pelas nossas categorias. E nós colocamos até hoje, ainda prevalece. A volta do pluripartidarismo no começo dos anos 80 e o fortalecimento de movimentos sociais contribuíram para a eleição de representantes de diferentes perfis sociais e vertentes políticas para a Assembleia. As demandas populares ganharam destaque permanente, com o protagonismo das audiências públicas no cotidiano do Legislativo e, em 2003, com a criação da Comissão de Participação Popular. A eleição de um parlamento mais diverso e representativo também contribui para a elaboração de políticas públicas nunca antes cogitadas no âmbito legislativo. Em 2018, a mesma Assembleia que no século XIX era contra o fim da escravidão, passou a ter mulheres negras entre seus parlamentares pela primeira vez. Na 20ª legislatura, as 4 deputadas eleitas no Estado capitanearam o esforço pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais, texto elaborado e aperfeiçoado em diálogo com a sociedade. Quando eu falo num parlamento forte, atuante, eu pressuponho esse parlamento de mãos dadas com a sociedade, numa construção coletiva. Eu acho que a gente não pode jamais perder de vista esse norte. Às vezes a gente vê um discurso assim, meio que de desabafo. Que democracia é essa, com tanta desigualdade, com tanto desemprego, com tanta corrupção? As pessoas costumam... Mas aí você tem que indagar essa pessoa o seguinte, mas vem cá, vamos fazer um pequeno exercício imaginativo, vamos recuar alguns anos no tempo, vamos voltar lá para o período da ditadura. A atmosfera era muito mais pesada, né? Novas pautas em debate e funções ainda mais complexas e abrangentes. O parlamento, que sempre se destacou por seu papel de órgão legislador, amplia cada vez mais a sua atuação nesse século XXI. Destaque para o trabalho de representar a sociedade, fiscalizar o poder público, educar a população para o exercício da cidadania. A Assembleia torna-se mais transparente e conectada à população, num esforço constante de aperfeiçoamento da própria democracia. O Brasil de hoje avançou muito do ponto de vista institucional e democrático em relação
ao Brasil de 64, da década de 60, dos anos de chumbo. Mas se a gente pegar o Brasil de hoje e comparar com os países escandinavos, com a Suécia, e agora eu estou pegando agora algo relativo do ponto de vista espacial, nós ainda temos muito que avançar. Então a gente tem que procurar estar sempre vigilantes, a gente tem que estar sempre vigilante em relação aos valores da democracia e lutar por novas conquistas, né? Realmente a ditadura foi uma página escura do Brasil e nós iniciamos, a partir de lá de novo, uma democracia que teve que também começar, teve a infância, nós estamos na adolescência, eu acho que nós estamos meio na adolescência da democracia. Está faltando agora passar para a primeira idade adulta, nós temos que ter o espírito de perfeccionismo, mas sem nunca ser perfeito, sabendo que perfeito é Deus, mas nós podemos melhorar muito.